Alexandre Lukashenko foi soldado do exército da antiga União Soviética. Atualmente é mais um ditador cunhado nas forjas da ideologia comunista socialista. Nunca deixaram de mover mundos para eliminar quem os criticam. Nesse caso, sequestraram um avião comercial apenas para deter o jornalista, que cometeu o crime de criticar a ditadura bielorrussa. Bom, agora pense. O avião saiu da Grécia com destino à Lituânia. Como a ditadura bielorrussa soube que o repórter estava a bordo, se não pela prática de espionagem ou perseguição do governo ditatorial aí da Bielorrússia? Bom, assim como na Grécia, existem informantes, militantes, espiões infiltrados em todos os países do mundo, inclusive aqui. Onde? Nas igrejas, na imprensa, nos poderes da República e mais escancaradamente em alguns partidos políticos, que se dizem defensores da democracia, mas que não aceitam a derrota nas urnas. Ou seja, mais uma hipocrisia, uma baita incoerência. Na verdade, não aceitam a derrota porque não são defensores da democracia. Certamente, temos e tivemos recentemente aqui no Brasil muitas vítimas dessa ideologia. Celso Daniel? Teori Zavascki? Eduardo Campos, talvez. Roger Anelli? Quem sabe? Existem muitos outros casos muito mal esclarecidos, né? Com exceção do Celso Daniel, que foi assassinado a tiros, os outros exemplos que citei morreram em quedas de aviões onde estavam. É coincidência? Ou seria uma nova pandemia? A pandemia da queda de aviões. Bom, se você tem interesse em conhecer ou tentar entender um pouco mais da prática da desinformação, da infiltração, da espionagem, eu vou sugerir para você 2 livros interessantíssimos, até com a leitura não muito fácil, mas que vão trazer para você muita luz de informação sobre o tema e assuntos conexos. O primeiro é esse aqui, A KGB, de Ladislav Bittman. Esse escritor, ele era ex-membro da KGB e conseguiu refúgio nos Estados Unidos para que ele não fosse executado, porque ele foi desertor e revelou as estratégias da desinformação soviética. Outro livro é esse aqui do Johann Mihai Pacepa e do professor Ronald Whitlock, que também se chama Desinformação. Eu não vou falar muito dos livros porque eu acho que seria interessante vocês lerem. Eu só vou dizer o seguinte, que na antiga União Soviética existia um ministério da desinformação que possuía um orçamento financeiro superior a muitos dos principais ministérios aqui no Brasil. Ministério que era criado com o objetivo de desinformar, plantar informações falsas e desestabilizar governos, enfim. Muitos países foram vítimas dessa prática de desinformação. A antiga Tchecoslováquia, que não existe mais, a própria Polônia, onde o Papa João Paulo II foi uma das vítimas dessa ideologia comunista e lutou bravamente contra ela, sendo um dos principais responsáveis pela queda do Muro de Berlim, que foi outra falência do Estado comunista. A própria União Soviética se dissolveu, principalmente após o acidente de Chernobyl, que foi uma grande fraude do governo socialista soviético, entre outros. Então, acho que essa leitura é muito interessante. Esse Ministério da Desinformação explica como é que funcionava a estratégia. E eu quero crer que grandes instituições e corporações internacionais que colocam dinheiro em pequenos grupos aqui no país, na imprensa, em ONGs, enfim, eles estão pagando. Se eles estão pagando, eles escolhem o que comem e escolhem o que essas instituições vão defender, sempre no sentido de favorecer as pautas que essas grandes organizações defendem e praticam. Boa sugestão de leitura para vocês. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.